Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Nós vamos estudar nesse vídeo a raiz enésima de um número real. A raiz enésima de um número real tem como forma geral essa aqui, em que n é o índice, a é o radicando, b a raiz. Exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tenho como índice o 2. Lembrando que o índice é esse númerozinho aqui. Quando não aparece nada, é que é o 2, que eu falo que é a raiz quadrada. Tenho como radicando o 4, que é esse númerozinho aqui, está dentro do radical. E tenho como raiz o resultado, 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 125, que é igual a 5. Temos como índice o 3, o radicando o 125 e a raiz o 5. Agora que entendemos o que é raiz, vamos estudar cada caso, cada propriedade de maneira devagar. O primeiro conceito que nós vamos estudar é a raiz quadrada de um número. A forma geral da raiz quadrada de um número é dada da seguinte forma, que a raiz quadrada de A é igual a B, se somente se B ao quadrado for igual a A. Exemplo, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado dá 4. A raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado dá 25. A raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 ao quadrado é 121. A raiz quadrada de 2,25 é 1,5, porque 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. Quando conseguimos calcular a raiz quadrada de um número, nós dizemos que esse número é um quadrado perfeito. Só não é um quadrado perfeito quando ele for um número irracional. Como assim? A raiz quadrada de 2 eu não consigo definir, porque ela vai me dar um número irracional. Porque eu não consigo descobrir que número vezes ele mesmo vai dar 2. Mesma coisa, a raiz quadrada de 3. Não tem nenhum número que ele vezes ele mesmo vai dar 3. Por isso que eu digo que é um número irracional. Eu acho valores aproximados. Então, quando isso acontece, é um número irracional. Quando eu consigo calcular a raiz de um número, eu digo que esse número é um quadrado perfeito. Como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de um número quando eu não sei o resultado? Quando as pessoas falam raiz quadrada de 4, de um modo geral, já responde 2, porque a gente já tem aquele decorado. Você sabe que 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou pegar um número que já conhecemos a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de 64 é 8. Mas vamos supor que eu não soubesse. O que eu faço? Primeiro, quando eu não sei a raiz quadrada de um número, eu tenho que fatorar esse número. Então, 64 dividido por 2 dá 32, que dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2 e dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho que 64 fatorado é 2 elevado a 6. Então, a raiz de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 6. Uma das formas que temos para extrair a raiz é dividindo o expoente pelo índice. Isso pode nos remeter também ao que a gente chama de expoente fracionário. O numerador vai ser o expoente do meu radicando e o denominador vai ser o índice que eu estou trabalhando. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 6 sobre 2, ou 6 meios. Isso vai dar 2 elevado a 3, porque toda fração é uma divisão. Então, eu faço 6 dividido por 2, que vai dar 3. Caso eu queira fazer direto aqui, 6 dividido por 2 dá 3. E 2 elevado a 3 dá 8. Então, eu tenho que a raiz de 64 é igual a 8. Basta fatorar o número. E caso esse número tenha mais de um fator número primo, 64 só tem um 2 como base. Vamos a um exemplo. A raiz quadrada de 441. Se eu não sei a raiz quadrada de um número, eu fatoro esse número. 441 fatorado vai dar por 3, que dá 147. Por 3 novamente, que vai dar 49. Por 7, que vai dar 7. E por 7, que vai dar 1. Então, eu tenho 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 7 elevado ao quadrado. É o que a gente chama de propriedade distributiva. O que é propriedade distributiva da potenciação? Eu tenho
2 fatores elevado a n. Isso é a mesma coisa que o primeiro fator elevado a n e o segundo fator também elevado a n. Eu tenho 2 fatores, cada um elevado a um expoente. É a mesma coisa que a multiplicação da base e o resultado elevar ao expoente que eu estou trabalhando. No nosso caso aqui é o quadrado. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 441 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes 7 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 vezes 7 elevado 2 por 2. Por quê? O 2 do meu numerador é a potência do meu radicando. E o 2 do denominador é o meu índice. Toda fração é uma divisão, então 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso é a mesma coisa que 3 vezes 7 elevado a 1, e 3 vezes 7 dá 21. A raiz quadrada de 441 é 21. Agora estamos vendo bases diferentes de um mesmo expoente, e agora vamos ver bases diferentes de expoentes diferentes. Como é que a gente resolve isso? Exemplo, a raiz quadrada de 144. Se eu não sei a raiz quadrada de um número, eu fatoro. Então, 144 dividido por 2 dá 72. Que dividido por 2 dá 36. Que dividido por 2 aí dá 18. Dividido por 2 dá 9. Dividido por 3 dá 3. E dividido por 3 dá 1. E 144 fatorado é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Então, a raiz quadrada de 144 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Quando isso acontecer, basta dividir cada expoente pelo índice. Minha primeira base é o 2. Então, o 2 não está elevado a 4, então vai ser 2 elevado a 4 dividido por 2. Meu expoente, que é 4, dividido por 2, que é meu índice, vezes 3 elevado a 2, que é o expoente desse radicando, divididos por 2. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 4 dividido por 2 dá 2, vezes 3 elevado a 2 dividido por 2 dá 1, não preciso botar. 2 elevado a 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. A raiz quadrada de 144 é 12. Então, vimos a raiz quadrada de uma única base de número primo, vimos a raiz quadrada de mais de um fator, mais de mesmo expoente, acabamos de ver a fatoração de um número cuja fatoração são bases de número primo mais expoentes diferentes, e agora vamos ver a fatoração de um número decimal. Exemplo, raiz quadrada de 2,25. Um bom caminho é transformar esse número decimal em fração. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 225 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 225 divididos pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 225, caso não saiba, a gente fatora. Então, 225 por 3 vai dar 75, por 3 vai dar 25, por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Então, temos que a raiz quadrada de 225 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Isso tudo dividido pela raiz quadrada. O 100 é o que a gente pode transformar em base 10. Então, base 10, geralmente a gente não fatora em base de número primo, porque facilita a nossa vida. Exemplo, 10 elevado a 1 dá 10. 10 elevado a 2 dá 100. Então, 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. A mesma coisa, se você quiser trabalhar 10 elevado a 3, vai dar 1000. 10 elevado a 4, 10.000. E assim por diante. Então, eu só transformar esse número em base 10. Continuando, eu vou dividir meu expoente, que é 2, pelo meu índice, que é 2. Vou dividir meu expoente, que é 2, pelo meu índice, que é 2. Então, eu terei 3 vezes 5 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Divididos por 10 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Isso vai dar 3 vezes 5, 15 dividido por 10, que é igual a 1,5. Então, a raiz quadrada de 2,25 é igual a 1,5. Aqui nós vimos o conceito de raiz
quadrada. Agora veremos o conceito de raiz cúbica. A forma geral da raiz cúbica é: a raiz cúbica de A é igual a B se somente se B elevado a 3 for igual a A. Exemplo: raiz cúbica de 27 é igual a 3. Isso porque 3 elevado a 3 é igual a 27. Raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Isso porque 10 elevado a 3 é igual a 1000. Raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4. Isso porque menos 4 elevado a 3 é igual a 64. O que tem diferente com relação à raiz quadrada é o seguinte: a raiz quadrada só é possível de um número positivo e ela vai me dar um número positivo. A raiz cúbica, se meu radicando for negativo, o meu resultado, a minha raiz, ela é negativa. O processo para achar a raiz cúbica de um número é o mesmo da raiz quadrada. Por exemplo, raiz cúbica de 64. Caso eu não saiba, fatoro 64. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Isso vai ser igual a 2 elevado a 6. Então, a raiz cúbica de 64 é igual à raiz cúbica de 2 elevado a 6. Isso vai ser igual, lembrando, o mesmo processo da raiz quadrada. O meu radicando é minha base, o meu expoente ele será fracionário. O numerador é o expoente do radicando e o denominador é o meu índice. Isso será igual a 2 elevado a 6 dividido por 3, porque toda fração é uma divisão, isso vai dar 2. E 2 elevado dá 4. A raiz cúbica de 64 é 4. Mais um exemplo. A raiz cúbica de menos 27. Isso será a mesma coisa. 27 fatorado. Raiz cúbica de menos 3 elevado a 3. Isso será igual a menos 3 elevado a 3 dividido por 3. Meu numerador é o expoente e o denominador é meu índice. Isso vai dar menos 3 elevado a 1, porque 3 dividido por 3 dá 1. Lembrando, expoente par, o resultado é positivo. Expoente ímpar, se meu radicando for negativo, o meu resultado ele é negativo. E por último, a raiz cúbica de um número decimal. Por exemplo, 0,008. Caso eu não saiba, não tem problema. Transforme em fração, mesmo passo a passo da raiz quadrada. 0,008 é 8 divididos por 1000. Isso será igual a raiz cúbica de 8 divididos pela raiz cúbica de 1000. Isso dará a raiz cúbica, 8 fatorado é 2 elevado a 3, divididos por raiz cúbica 1000, é 10 elevado a 3 na base 10. Isso será igual a 2 elevado a 3 dividido por 3, isso dividido por 10 elevado a 3 dividido por 3. Isso vai dar 2 sobre 10, porque de 3 dividido por 3 dá 1. Expoente 1 não preciso colocar. E 2 décimos na forma decimal é 0,2. Então, a raiz cúbica de 0,008 é igual a 0,2. Agora que já trabalhamos raiz quadrada e raiz cúbica, quero fazer uma observação com relação a índice par e índice ímpar. O que deve ser observado quando o índice for par é que o radicando não pode ser um número negativo e a raiz também não pode ser um número negativo. Exemplo, raiz quadrada de 0. Observe, o meu radicando ele não é negativo, ele é nulo. Então, a raiz quadrada de 0 é 0. A raiz quadrada de 4 é 2. Observe, meu radicando não é negativo e a raiz também não é negativa. A raiz quarta de 256 é 4. Observe, radicando positivo, raiz positiva. Raiz sexta de 729 é igual a 3. Radicando é positivo, a raiz é positiva. A raiz oitava de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 casas decimais. Isso vai ser a mesma coisa que 0,1. Observe, o radicando não é negativo e a minha raiz não é negativa. Por que isso? Lembra da forma geral no início do vídeo? Que a raiz enésima de A é igual a B se somente se B elevado a N for igual a A. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado a 2 dá 4. A raiz quarta de 256 é 4, porque 4 elevado a 4 vai dar 256. Agora, raiz quadrada de menos 4, ela não existe. Por quê? Por causa disso aqui, ó, que b elevado a n, ou seja, o meu expoente era o índice da raiz. Tem que ser igual ao radicando. O 2 ao quadrado, ele vai dar 2 vezes 2, que dá 4. Então, dá positivo. E menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 que multiplica menos 2, que também dá um resultado positivo, porque menos com menos dá mais. Na regra de potenciação, o expoente par me dá como resultado um número positivo. Então, nunca, no conjunto dos números reais, um radicando sendo negativo vai me dar uma resposta como um número negativo. Então, não existe no conjunto dos números reais. Então, o que você precisa observar? Índice par, o radicando não pode ser negativo. Índice par, a raiz não será negativa. A raiz será nula, no caso de 0, ou será um número maior que 0. Portanto, raiz enésima de A é igual a B. O que você precisa observar? Se N for par, ou seja, meu índice for par, o radicando necessariamente tem que ser maior ou igual a 0, e a raiz necessariamente vai ser maior ou igual a 0. Agora vamos observar no caso de índice ímpar. Com relação ao índice ímpar, o que deve ser observado é o seguinte: se o índice for ímpar e meu radicando positivo, o resultado é positivo. Se meu índice é ímpar, meu radicando é negativo, o resultado é negativo. Exemplo, raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de menos 8. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado a 3 dá 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 elevado a 3 é menos 8. Vocês estão lembrados da forma geral? Então, a forma geral de um índice é o seguinte, que a raiz enésima de A é igual a B se somente se B elevado a N for igual a A. Vamos pegar o nosso exemplo. Nós temos que a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Se somente se 2 elevado a 3 for igual a 8. Vamos ver se isso é verdade. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bateu. Então, raiz cúbica de 8 é 2. E raiz cúbica de menos 8 só é verdade se menos 2 elevado a 3 for igual a menos 8. Vamos ver se isso é verdade. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 que multiplica menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bateu. Então, o que determina o resultado é o meu radicando. Radicando positivo, resultado positivo. Radicando negativo, resultado é negativo. Exemplos. Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Por quê? Porque 6 elevado a 3 é igual a 216. Por outro lado, a raiz cúbica de menos 216 vai ser igual a menos 6. Porque menos 6 elevado a 3 é igual a menos 216. A raiz quinta de 32 é igual a 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Por outro lado, a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, porque menos 2 elevado a 5 é igual a menos 32. A raiz sétima de 0,1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 casas decimais é igual a 0,1, porque 0,1 elevado a 7 é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. A raiz sétima de menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais vai ser igual a menos 0,1. Por quê? Porque menos 0,1 elevado a 7 é a mesma coisa que menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. E para encerrar nosso estudo, nós veremos agora as propriedades dos radicais. Antes de falar das propriedades dos radicais, vamos entender o que é radical. Temos o seguinte: raiz enésima de A é igual a B. No começo do vídeo, nós vimos que o índice é o N, o radicando é o A e a raiz é o B. O radical é isso aqui. Ó. Então, tem que o radical é a raiz enésima de A. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Meu índice é 2. O radicando é 4. A raiz é 2. E o radical é a raiz quadrada de 4. Outro exemplo, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Meu índice é o 3. O meu radicando é 27. A minha raiz é 3. E o meu radical, raiz cúbica de 27. Um último exemplo, raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Quem é meu índice? 5. Meu radicando, menos 32. A minha raiz, menos 2. E quem é o meu radical? Raiz quinta de menos 32. Agora que sabemos o que é radical, vamos estudar as propriedades dos radicais. A primeira propriedade que estudaremos é: para todo número A real não negativo e N natural, com N maior ou igual a 2, temos raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Na prática, o que ele está dizendo? Raiz quadrada de 2 elevado a 2. Estão lembrados que lá no começo do vídeo, o que eu falei que a gente pode fazer para tirar da raiz? Eu divido o expoente pelo índice. Meu expoente, que é 2, pelo meu índice. Isso será igual a 2 elevado a 1, que 2 dividido por 2 vai dar 1, eu não preciso botar. Observe no meu radical. O meu radical, eu tenho o índice igual ao expoente. Se eles são iguais e eu vou dividir, o resultado vai dar 1. Então, por isso que muito professor fala que pode cortar. Na realidade, você está simplificando, você está dividindo. Outro exemplo, raiz cúbica de 10 elevado a 3. Isso é a mesma coisa. Mantenho meu radicando como base e divido meu expoente pelo meu índice. Isso vai ser igual a 10, que 3 dividido por 3 dá 1. Como se eu estivesse cortando. Na realidade, estou simplificando. Estou dividindo 3 por 3. Outro exemplo, agora eu vou fazer de uma forma mais direta. Raiz quinta de 9 elevado a 5. Isso é a mesma coisa que 9, porque eu vou simplificar o 5 com 5. Vou dividir 5 por 5, que vai dar 1. Raiz oitava de x elevado a 8. Isso vai dar x, porque eu vou simplificar 8 com 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, toda vez que você observar essa estrutura, não precisa perder tempo fazendo conta. Raiz sétima de 6 elevado a 7 dá 6, porque eu vou simplificar o 7 com 7, vou dividir. Vamos agora para a segunda propriedade. A segunda propriedade fala o seguinte: para todo número A real não negativo, M e N naturais com N maior ou igual a 2, temos. Então ele fala: raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima dividido por P de A elevado a M dividido por P. O que isso quer dizer na prática? Exemplo, raiz quarta de 2 elevado a 2. No começo do vídeo, eu falei o seguinte, que isso aqui, em forma de expoente fracionário, é a mesma coisa que 2 elevado a 2 dividido por 4, porque meu numerador é o expoente, meu denominador é o índice. Vamos esquecer um pouco radiciação, vamos pensar somente na fração.
Fração, eu não consigo dividir 2 por 4 e ter um número inteiro. Mas numa fração eu posso simplificar essa fração. Então será 2 elevado. Simplificando essa fração, eu vou dividir o 2 por 2 e eu vou dividir o 4 por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Transformarei esse expoente fracionário em radiciação novamente. Então, lembrando que o meu índice é o denominador, a minha base é o radicando e o meu expoente é o numerador. Eu não preciso botar 1. Então, a raiz quarta de 2 elevado a 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, porque eu não fiz essa simplificação aqui. Essa simplificação que eu fiz aqui, eu poderia ter feito aqui direto. 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, por isso que o meu índice. E 2 dividido por 2 dá 1, que seria o meu expoente, que eu não preciso colocar. Vamos para mais um exemplo. Raiz nona de 7 elevado a 6. Farei o passo a passo novamente. Então, tem o seguinte, vou transformar em expoente fracionário. O meu radicando é minha base. O expoente é o numerador do meu expoente, que é uma fração. E o 9, que é o índice, ele vai ser o denominador. Isso é a mesma coisa que 7 elevado a... Tem uma fração, não consigo dividir 6 por 9 e ter um número inteiro, mas eu posso simplificar. 6 divididos por 3 e 9 divididos por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, 7 elevados a 2 terços. Transformarei isso numa radiciação novamente. A minha base é o meu radicando, o numerador é meu expoente, e o denominador é o meu índice. Transformei, simplifiquei esse radical. Poderia ter feito de uma forma direta. Essa simplificação que eu fiz aqui, eu já poderia ter feito direto aqui. 9 dividido por 3 e 6 divididos por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. Mais um exemplo, só que agora eu vou fazer de forma direta. Você tem que pensar que eu estou fazendo justamente isso aqui, de forma direta. Vamos lá. Eu tenho a raiz 25 de 3 elevado a 15. Isso é a mesma coisa que a raiz. Vou simplificar 25 por 15. Vou simplificar por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, é 3 elevado a 3. Mais um exemplo. Raiz 49 de 2 elevado a 21. Isso é a mesma coisa. Vou simplificar, achar um número que divida 49 e 21 ao mesmo tempo. Então, terei a raiz de... Que número divide 2 ao mesmo tempo? O 7. 49 dividido por 7 dá 7. Mantenho meu radicando e divido o expoente. 21 dividido por 7 dá 3. Então, a raiz de 49 de 2 elevado a 21 é a mesma coisa que a raiz sétima de 2 elevado a 3. Observe que assim é muito mais rápido para eu poder chegar a um radical mais simples de se trabalhar. Agora vamos dar uma olhada na terceira propriedade. Observe a terceira propriedade. Para A e B, números reais não negativos e n natural com n maior ou igual a 2, temos raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Na prática, o que ele está dizendo? Raiz quadrada de 2 vezes 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quinta de 7 vezes 13 é a mesma coisa que a raiz quinta de 7 vezes a raiz quinta de 13. Uma das vantagens dessa propriedade é a seguinte. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Isso é a mesma coisa que o quê? Observe que eu não sei qual é a raiz quadrada de 2 e eu não sei qual é a raiz quadrada de 8. São números irracionais. Mas pegando essa teoria, o que eu tenho? Que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 8. E 2 vezes 8 dá 16. E a raiz quadrada de 16 é
4. Portanto, através dessa propriedade, uma conta que seria aí complicada e não exata, eu consigo chegar a um resultado de um número inteiro. Além dessa, tem outras aplicações. Isso aqui é só um exemplo. Vamos dar uma olhada agora na quarta propriedade? A quarta propriedade fala o seguinte: para A e B, números reais não negativos com B diferente de zero e n natural com n maior ou igual a 2, temos raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Na prática, ele está dizendo raiz quadrada de 3 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Outro exemplo, raiz sexta de 7 sobre 10 é a mesma coisa que a raiz sexta de 7 sobre a raiz sexta de 10. Uma aplicação prática com essa teoria. Raiz quadrada de 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Eu não sei qual é a raiz quadrada de 8, também não sei qual é a raiz quadrada de 2. Eu acho valores aproximados. Mas o que eu posso fazer? Seguindo essa teoria, eu posso falar que isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8 sobre 2. Como toda fração é uma divisão, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4, que 8 dividido por 2 dá 4, e a raiz quadrada de 4 dá 2. A ideia é a mesma que da terceira propriedade. Não sei a raiz quadrada desses dois números, mas eu sei que a divisão dela vai dar um número inteiro, 2. Facilita meus cálculos. Quero fazer umas observações. A primeira, por que esse B é diferente de zero? Porque o B está no denominador. E se ele está no denominador, é ele que divide. E no conjunto de números reais não existe divisão por zero. Daí que o P tem que ser diferente de zero. Outra observação que eu gostaria de fazer. Todas as propriedades, se você voltar aí o vídeo e observar, fala o seguinte, que A e B são números reais não negativos, ou A é um número real não negativo. Por quê? Por exemplo, tem uma propriedade que fala que a raiz quadrada de 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3, porque eu simplifico. Agora, a raiz quadrada de menos 3 elevado a 2, isso não pode dar 3, isso é falso. Por quê? Lá no começo do vídeo é explicado que raiz de índice par, o resultado é sempre positivo. Então, na realidade, isso aqui nunca pode dar menos 3. O que tem que ser feito nesse caso? Não é a raiz quadrada de menos 3, e menos 3 ao quadrado dá 9, e a raiz quadrada de 9 dá 3. Então, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado dá 3, e não menos 3. Então, ela é falsa por causa disso. Por outro lado, e se o meu índice for ímpar? Raiz cúbica de menos 5 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que menos 5. Porque a raiz de índice ímpar eu posso ter como resultado um número negativo. E por último, eu quero mostrar a aplicação dessas propriedades, o modo prático. Por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 245. A raiz quadrada de 245, quando eu não sei um número, eu tenho que fatorar. Fatoro 245. Por 5 vai dar 49. Por 7 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. É a mesma coisa que 5 vezes 7 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5 vezes 7 ao quadrado. Estão lembrados que para tirar da raiz, para extrair um fator da raiz, basta dividir o expoente pelo índice? Então, vamos lá. Esse meu primeiro fator, a base é 5, o expoente dele é 1. Só que eu não preciso botar um 1 aqui. Então, eu teria que dividir 1 por 2. Dividindo 1 por 2, não terei um número inteiro. Então, esse 5 ele não sai da raiz. Ele fica. Tirarei agora esse fator. O expoente dele é 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, tirando da raiz, vai ficar 7 elevado a 1. E extrair um fator da raiz. Se para extrair eu tenho que dividir, para introduzir o fator na raiz eu tenho que multiplicar. Então, repito, quem já está lá dentro. E para introduzir, multiplico. O meu expoente do 7 é 1. O meu índice é 2. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 7 elevado a 2. Um outro exemplo. Para introduzir, temos 3 vezes raiz quinta de 2. Observe, a raiz quinta de 2. Repito, quem já está lá dentro. E para introduzir, eu multiplico o meu expoente. Então, o expoente do 3 é 1.
Quando não tem nada 1, não preciso botar. Então eu faço 1 vezes 5. Então isso vai dar 3 elevado a 5 dentro da raiz. E desenvolvo caso seja necessário. Mas para introduzir eu multiplico o expoente pelo índice. E para tirar eu divido o expoente pelo índice. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas podem ser enviadas por e-mail, que está na descrição, ou quem tem meu contato pode enviar via WhatsApp. Saibam que eu estou aqui torcendo por vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado!